O presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeou hoje o ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para integrar o Conselho da República. Nós estamos na ponta da linha justamente com o general Augusto Heleno para mais uma entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. General, muito bom dia. O que o senhor vai fazer a partir de agora? Qual que é o conselho que o senhor tem para a República, hein? Bom dia para o senhor. Não, esse Conselho da República, ele é convocado em situações de crise. Agora não houve convocação, houve apenas a nomeação minha e parece que do Paulo Scarpa, no Conselho da República. Mas não é nada que vá modificar a minha vida, pelo menos por enquanto. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. E esse dia, deputado Cláudio. falastrão, hein, ministro, isso provocou incômodos no governo? Ele falou demais, realmente, né? E o que o general Mourão disse é perfeito, né? Os dois falaram demais e tem que discutir isso aí juridicamente. A presidência, o Poder Executivo não vai se meter nisso. Vai deixar que os dois resolvam. Agora, foi noticiado, sabe, ministro, que o presidente foi orientado ou aconselhado a não se meter nisso. Ele aceita esse tipo de orientação ou de conselho ou foi mesmo uma decisão pessoal dele? Não, eu acredito que tenha sido decisão pessoal, porque desde o início ele se mostrou completamente neutro no assunto. Ele não deu opinião, não falou nada. Está querendo uma solução, logicamente, que todos querem. Ministro, bom dia. Ainda nessa história, que é a história política da semana, infelizmente, né, a gente podia estar olhando aqui para coisas mais importantes, mas esses tropeços acontecem. O senhor vê risco de algum tipo de crise maior advinda dessa questão do deputado? Não, eu acredito que vai voltar ao normal rapidamente, porque acabou de serem eleitos os dois presidentes da Câmara e do Senado, e o Brasil está precisando de parar para pensar coisas mais importantes. Não me parece que vai ter aumento da crise ou incremento de alguma situação desagradável. Isso vai ser resolvido. E caso a Câmara decida pela manutenção do deputado Daniel Silveira na prisão, isso vai gerar algum tipo de incômodo no governo, general? Não. O governo está afastado da fala dele, da crise. É apenas observador aí no assunto. Não tem participação direta. General Heleno, o senhor, como ministro do GSI, é o responsável pela inteligência, né, do governo federal. Como que está sendo monitorada essa questão do aumento do preço de combustíveis, quarto aumento no preço da gasolina desde o começo do ano? A decisão do presidente foi, por 2 meses, congelar o preço principalmente do gás, né? O gás tem uma influência muito grande aí para as famílias mais pobres. E está congelado durante 2 meses. Também o preço do diesel, que é para efeito dos caminhoneiros. E vamos buscar uma solução, porque tem que ter uma fonte de receita para essa não cobrança dos impostos federais em cima do gás e do diesel. Então, vamos aguardar os 2 meses. Vão haver reuniões frequentes do Ministério da Economia, principalmente, para ver de onde vai puxar recursos para cobrir a não cobrança de impostos. O governo está preocupado realmente com o fato dos caminhoneiros. O problema da Petrobras é um problema sério, uma vez que nós não podemos atuar na Petrobras. O governo não vai atuar na Petrobras, porque é uma empresa de cunho internacional e a subida do preço do barril de petróleo é que está causando isso. O que é preciso é buscar uma solução para o problema. Vai ser encontrado. Agora, ministro, a gente tem que reconhecer que esse sim é um problema, né? A coisa lá do deputado que falou bobagem, esse aí, enfim, isso aí é nada, né? Mas problema potencial mesmo, inclusive que pode mergulhar o país
numa grave crise econômica, é uma eventual nova greve dos caminhoneiros, e a Petrobras está empurrando essa gente para fazer greve. É o que a gente percebe nessa coisa insana de 4 aumentos, totalizando 35% no caso da gasolina, somente durante este ano de 2021, 70 vezes mais do que a inflação do período. Ainda tivemos uma declaração um tanto quanto irresponsável do presidente da Petrobras, desdenhando dos caminhoneiros, né, dizendo que não tem nada a ver com caminhoneiro, eu aumento o preço aqui, não tem nada a ver com caminhoneiro, é o que o presidente da Petrobras afirmou. O presidente da República não gostou disso, evidentemente, deixou isso claro, mas já se fala, no chamado mercado, né, já se fala no eventual pedido de demissão do presidente da Petrobras, ou mesmo que ele venha a ser demitido pelo presidente. Tem alguma coisa nessa direção? Não, realmente é incômodo para a República ter essa situação de aumento de combustíveis a cada semana. Está sendo provocado por um aumento de preço do barril de petróleo no mundo. A Petrobras tem uma série de investidores estrangeiros, é uma empresa que com ações colocadas no mercado mundial, e tem que ter uma coisa, mas é óbvio, tem que ter um basta nisso. É óbvio que o presidente está preocupado principalmente com os caminhoneiros, porque nós sabemos o quanto o país sofre se houver uma greve de caminhoneiros. Eles sabem que o presidente está preocupado com a situação deles e vai buscar de toda maneira minorar esse problema dos caminhoneiros. Mas é um problema sério, tem sido tratado com a seriedade que merece. Mas ontem a reunião foi até tarde, e a solução foi, durante 2 meses, congelar exatamente para buscar soluções para o problema. Agora, essa questão do diesel por 2 meses, a do gás, né, segundo a live do presidente ontem, né, General Heleno? Permanentemente, imposto federal zerado, né? São medidas suficientes pelas informações que o senhor tem para acalmar um pouco os ânimos, principalmente aí dos movimentos dos caminhoneiros? Para acalmar, são medidas suficientes para acalmar, mas não são medidas definitivas, são paliativos, porque inclusive a supressão de impostos tem que encontrar uma fonte de receita para isso. Ontem a discussão foi em cima disso, buscar uma fonte de receita para a supressão do imposto. Mas vai se chegar a bom termo, eu tenho certeza que vão chegar a um acordo aí. E se sinalizou alguma possibilidade, General Heleno, nessa reunião? Porque o governo, se abrir mão mesmo dessa receita, vai ter que indicar de onde vai vir o dinheiro para suprir. Da onde viria? Não, isso aí foi exatamente o que foi discutido ontem. Ficou na mão do Ministério da Economia propor soluções para encontrar o aporte de recursos. Mas vai conseguir. Não é bom, isso é ruim. Esse aumento de combustíveis tem sido um ponto ruim da curva aí. Mas não tem jeito, não pode intervir na Petrobras, porque já houve essa intervenção outras vezes e foi catastrófico. Então, é melhor não intervir, é melhor assistir isso, tomar as providências e, mais tarde, tem 2 meses para chegar a uma conclusão do que vão fazer. E vão chegar a uma conclusão porque tem uma série de fatores que podem melhorar esse problema. Ministro, a gente estava falando sobre esse assunto aqui agora há pouco, né? Essa questão do combustível, etc., e a ameaça permanente de greve de caminhoneiros, que seria catastrófico para o Brasil. E aí a gente falou exatamente isso. Se o presidente não pode mexer na política de preços da Petrobras, tinha que mexer, ou como acionista majoritário, determinar a sua direção executiva que mexa na sua política de custos, né? O povo brasileiro, através inclusive desses aumentos, paga um plano de saúde dos funcionários da Petrobras que nos custa 2 bilhões e 300 milhões de reais. E não é um chute, não. Isso é um estudo recentemente divulgado pelo Ministério da Economia, um estudo sobre benefícios que são pagos nas empresas estatais federais, um estudo da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. A Petrobras, só plano de saúde, 2 bi e 300 milhões por ano. E nós pagamos por isso, pagamos auxílio babá, general, para funcionário da Petrobras, são 46.416. Pagamos auxílio babá, pagamos Vale Peru,
pagamos auxílio alimentação, cesta alimentação, né? Que só esses dois somados dá quase R$ 2.000, é mais dinheiro do que a maioria dos assalariados no Brasil recebe de salário total. O pessoal da Petrobras recebe só de auxílio alimentação e cesta alimentação. E por aí afora, são bilhões e bilhões de reais que são gastos com esse tipo de privilégio. O governo não poderia interferir, pelo menos, né, nesse campo aí, quer dizer, além de mexer em impostos, etc., na política ou adotar outras políticas, né, tributárias em relação ao combustível. Não seria o caso de mexer nos custos desse mastodonte aí que virou a Petrobras? Não é o único mastodonte, tem mais. Isso vai ser pensado, tem 2 meses para pensar numa solução, para chegar numa solução para esse problema. Tudo isso vai ser analisado, tem 2 meses, é bastante tempo para chegar a uma conclusão que precisa ser feita. Não só na Petrobras, mas se outros tiverem esse tipo de situação, isso vai ser tratado. Mas não quisemos tomar uma decisão e apresentar ao presidente uma decisão sem que seja perfeitamente pensada, né? Seja, inclusive, para não prejudicar ninguém. A ideia não é prejudicar, a ideia é chegar a um acordo e procurar um ponto de equilíbrio no assunto. General, o Brasil está muito longe da autossuficiência na produção de combustíveis? Esse é outro ponto que tem sido muito discutido. Não estamos longe da autossuficiência. Existem soluções que podem ser adotadas na busca do petróleo, mas todos sabem que para que o petróleo brasileiro seja produzido para atingir essa autossuficiência, tem um gasto muito grande. Tudo isso é fruto de uma situação anormal que veio com a pandemia, que a economia está estrangulada, não só do Brasil, de todos os países do mundo. O Brasil é dos menos afetados, né? Graças a algumas medidas do presidente da República, o Brasil é dos menos afetados, mas somos afetados seriamente, um dos problemas é esse. E nós temos que parar para pensar, ver o que vão resolver em relação a não só a Petrobras, mas existem outros problemas na área econômica que estão sendo tratados. E, infelizmente, a solução a da Petrobras, por exemplo, tem solução. A solução é diminuir a participação da Petrobras em assuntos que são exclusivamente dela. Não podem ser exclusivamente, que acaba com a concorrência e fica muito fácil. Então, a privatização de algumas empresas está na mira do governo, vai acontecer, mas não pode ser agora. Tem que ser devidamente planejado e estudado. Ministro, a gente tem observado, né, e isso está piorando, tem observado, assim, pelo menos no último ano, né, nos últimos 12, 18 meses, o alijamento do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, de qualquer processo decisório no Palácio do Planalto, né? A gente sabe que o general Mourão, se houvesse uma festinha, eventualmente uma festa de boneca no Palácio do Planalto, ele não seria convidado nem para isso. Ele não é convidado para nada, ele não participa de nada. Isso muito tem a ver até com o próprio comportamento dele. Ele está sempre disposto a dar declarações sobre tudo, né? E às vezes isso incomoda o presidente enfim, o staff presidencial. Isso não tende a se agravar, hein, general? Não é possível estabelecer ali um armistício, sei lá o quê, negociar algum tipo de modos de convivência, né? De modo a evitar uma crise maior, porque, imagina, a gente ouviu aí recentemente, inclusive, é preciso até destacar isso, né? O general Mourão se calou diante de insultos graves que foram feitos a ele, ora pelos filhos do presidente, o presidente o chamou de palpiteiro, coisas dessa natureza, e como um soldado disciplinado, o general Mourão ficou calado, ficou na dele e não falou nada. Imagina se o Mourão resolve subir nas tamancas e responder no mesmo tom, né? Isso seria uma crise, de fato, indesejável para o país. Não tem como negociar um modo ali de convivência que poupe o país de alguma crise dessa natureza? Não, a convivência existe. Volta e meia tem um estremecimento aí, né?
Isso a gente não pode negar que houve um estremecimento, mas o general Mourão ele está responsável pelo Conselho da Amazônia. Isso aí já é uma missão muito difícil, que ele resolveu assumir, que tem feito o possível e impossível para solucionar o problema do desmatamento. Esse ano nós vamos ter notícias boas em relação a isso. Tem havido, inclusive, recentemente aproximação com os Estados Unidos em relação a esse problema do desmatamento. E fazem muita onda dessa história, mas é muito fácil a aproximação, isso vai acontecer. O general Mourão tem se demonstrado um homem extremamente sensato nas declarações, e essa do palpiteiro não foi diretamente para o Mourão, foi dizendo que não vai aceitar palpites na nomeação de ministros. Foi levantada a hipótese de demitir o ministro, e o presidente foi genérico nisso aí, não foi direcionado para o João Mourão. É fácil essa pacificação, se é que existe algum problema, que não me parece. Inclusive, essa semana passada, teve reunião do Conselho da Amazônia. Tá indo bem em relação a essa área que o Mourão resolveu assumir e que, para nós, foi muito fácil entender o problema, que a gente conhece a Amazônia e o Mourão tem sido providencial nesse assunto. E não vai ter problema nenhum, não. Isso é fácil de ser. É fofoca que o pessoal quer fazer, que não vai ter progresso, não vai ter grandes mexidas por causa disso. O Mourão vai continuar a fazer o papel dele. É lógico que todo dia tem. Agora a imprensa descobriu que é mais uma fonte para gerar fofocas. Então, procura o Mourão para falar de determinados assuntos que são polêmicos. Muitas vezes a opinião dele não coincide com a do presidente, mas na maioria das vezes coincide e não existe essa precaução contra o Mourão de mantê-lo afastado do governo, ao contrário, não existe isso. A reunião que ele não foi convidada foi uma reunião de ministros, ele não é ministro de Estado, não foi convidado, mas nada demais, nada que possa afetar a República, não. Vamos seguir, porque a coisa vai, aos pouquinhos, se arruma. General Augusto Heleno, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. General, eu queria fazer ainda 2 perguntas para o senhor em relação a essa questão dos combustíveis, não é? A primeira delas é a seguinte: se de fato for para frente esse corte dos impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha, o anúncio a explicação vai ser feita hoje no fim da tarde pelo Ministério da Economia, ela é uma solução ou uma quase solução por um tempo determinado. O governo não vai poder abrir mão eternamente dessa arrecadação. Qual é, pelo que o senhor acompanha nas discussões que acontecem dentro do governo, a solução com mais possibilidade de ser uma solução definitiva em relação a esse problema? A previsão é que a venda das refinarias, né, a colocação no mercado das refinarias, possa ajudar muito esse problema, fazer com que a Petrobras tenha recursos para poder tocar isso em frente sem maiores convulsões. E a equipe econômica está mergulhada no problema, da onde tirar o dinheiro para fazer esse corte dessas despesas. Tem ainda o ICMS estadual, que pode ser que os governadores resolvam, via ICMS estadual, reduzir o preço da gasolina à bomba, da gasolina, do óleo diesel, de todos esses produtos que são derivados do petróleo. Então, exatamente esse prazo de 2 meses é exatamente para chegar a uma conclusão, o que tem que ser feito para segurar os preços do petróleo, porque não há nada que garanta que o petróleo não vai continuar aumentando. Não há nada, vamos aguardar o noticiário e as providências que hoje vão ser anunciadas, uma parte, e a maior parte vai ser anunciada mais tarde, vai ser planejada pelo Ministério da Economia, dentro dos princípios que eles têm também, né? O Ministério da Economia tem uma doutrina para a busca de desenvolvimento econômico e vai ser buscado com bastante... Agora é um negócio, né? Esse negócio do petróleo, há muito tempo que é preocupação do mundo inteiro, porque é uma gangorra. Isso aí, às vezes, por conta da situação no Oriente Médio, por conta da situação na Ásia Oriental,
o petróleo sofre aumentos que muitas vezes não são desejados. Então isso tem que ser visto e com muito carinho buscar que esse assunto seja tratado com a devida precaução, para não deixar que isso chegue a afetar a economia do país. E é isso que está sendo buscado. Foi pedido desse tempo para ser buscado isso. General, essa turma aí do Ministério da Economia não poderia buscar uma solução, digamos assim, criativa ou uma solução que se verifica, por exemplo, em países da Europa? A gente está falando sobre isso aqui agora há pouco, né? Na Europa não tem isso, não tem esses solavancos, né? Não tem esses aumentos constantes. No Reino Unido, foi a informação que a gente trouxe aqui hoje, no Reino Unido, por exemplo, foi criado em 2011 um estabilizador do imposto sobre combustíveis que impede o aumento do preço final para o consumidor. Quando o combustível sobe, o imposto cai. Quando o preço cai, o preço do combustível cai, o imposto sobe. E com isso, esse imposto flutuante não permite que haja aumento há mais de 10 anos, desde 2011, né, há cerca de quase 10 anos, que não há aumentos no preço dos combustíveis no Reino Unido. E olha, não me consta que no Reino Unido, embora tenha a British Petroleum, né, aquela empresa gigantesca, uma petroleira gigantesca, muito eficiente, ao contrário da Petrobras, mas assim, o Reino Unido não produz, não tem lá petróleos, né? Portugal, eu contei aqui, eu morei em Portugal há quase 5 anos. Em 5 anos, do dia que eu cheguei, do dia que eu vim embora, o preço do combustível não alterou em um único centavo sequer. Quer dizer, eu não entendo isso. Esse pessoal da equipe econômica apita nessa história ou é a Petrobras que dita as regras e impede qualquer medida no sentido de acabar com esses aumentos gananciosos? Não, essa sua sugestão é muito boa. Ter o imposto variar de acordo com para cobrir essa movimentação que isso não tem como evitar. Essa movimentação do preço do barril não tem como evitar. Exatamente a equipe econômica ontem foi instada a buscar uma solução para isso. Uma delas pode ser essa. Pode haver um imposto variável que não permita que o aumento de petróleo aconteça na bomba. Acontece no imposto de forma a manter o petróleo. Mas alguém tem que pagar o imposto. Então, o que vai se está estudando e tem 2 meses para fazer isso, é exatamente essa busca de estabilização do preço. Isso é fundamental não só para os caminhoneiros, para todo mundo, né? Inclusive para quem tem automóvel, isso é importante. É isso que vai se buscar. General Heleno, deixa eu pedir para o senhor explicar aqui para o nosso ouvinte, no contexto que o senhor tem participado das discussões, o que o presidente Jair Bolsonaro quis dizer ontem na live quando ele solta a seguinte declaração: o que é que está mexendo com o mercado hoje? Alguma coisa tem que acontecer na Petrobras nos próximos dias. A quem ele estava se referindo, general? Não sei. Ele disse genericamente, né, que estava precisando acontecer alguma coisa na Petrobras. Tem várias sugestões para isso. Uma delas é essa do Cláudio Humberto, para poder mexer no que é salário dos funcionários. Pode acontecer. Mas ele não disse o que era. Ficou no ar. Isso aí ficou no ar. Até para provocar o pessoal que é habilitado a propor soluções, que levem soluções para ele poder decidir. Então, é um problema permanente, volta e meia acontece. Então, vamos buscar uma solução para que o problema não aconteça nessa quantidade de vezes. General. Não é justo que o problema aconteça essa quantidade de vezes. Mas ele não disse, ele fez questão de esperar os estudos da equipe econômica para chegar a uma decisão. General, a gente não se falou depois da eleição para a presidência da Câmara, né? E, claro, eu queria saber como é que está o clima do senhor aí, com essa proximidade do presidente com o Centrão, o senhor que chegou a cantar aquele sambinha lá naquele evento do partido, na época da eleição. Como é que ficou algum ressentimento por parte do Centrão com o senhor, por causa daquele episódio? Isso já foi superado? Como é que está a relação? Não, isso aí foi na época da campanha, foi muito antes de começar o governo. Na época da campanha houve muitas modificações desse cenário e não tem nenhum ressentimento. E exatamente essa situação de combustíveis é desagradável porque no momento onde aconteceu uma mudança nesse panorama, para melhor, uma estabilização
política importante em relação às duas casas legislativas, a nova eleição, está todo mundo animado. E aí aconteceu uma nova crise envolvendo outros problemas diferentes. Mas isso vai ser solucionado. E não tem ressentimento nenhum, é bobagem. General Augusto Heleno, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom trabalho para o senhor aí, a gente volta a se falar numa outra oportunidade. Muito obrigado, Thaís, Cláudio, Pedro, muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço, ministro. Acreditar no Brasil. Um abraço, até a próxima. Que vai dar certo. Um abraço. Quinto sinal.